Graça e paz para você que está me dando o privilégio de entrar na sua casa por intermédio do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, do seu computador. Muito obrigado por você estar me dando atenção, por você estar dando atenção a essa palavra. Você separou um tempinho para poder ouvir aquilo que Deus tem para falar. Eu sou o Márcio Ribeiro e hoje, mais uma vez, eu me coloco aqui na dispensação daquilo que o Senhor tem para fazer, sabe, nas nossas vidas, através dessa palavra que é tão poderosa que é a palavra de Deus. Se você tem me acompanhado aí, você deve ter percebido que nem ontem e nem anteontem eu coloquei mensagens. Eu aproveitei esses 2 dias para também readquirir forças espirituais, readquirir conhecimentos e readquirir muita orientação da parte de Deus, sabe? Porque nós que nos colocamos à disposição para fazer a obra de Deus, precisamos também parar para renovar as forças, precisamos também parar para ouvir, aprender. Sim, essa é a verdade. E eu tenho dito aí em várias mensagens que muitas das vezes, quando nós nos dedicamos demais a preencher agendas, ficamos sujeitos aos ataques do diabo e muitas vezes sem aqueles instrumentos que Deus nos dá para nos defendermos, certo? E eu quero convidar você nesse momento a orar junto comigo. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença nós entramos para Te agradecer porque o Senhor é quem tem nos dado forças e condições para estarmos aqui para poder fazer a Tua obra. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio desse canal, Senhor, dessa liberdade que temos para anunciar o Teu Evangelho. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe Teu filho, abençoe Tua filha que pararam nesse momento para ouvir a Tua palavra e que o Senhor me abençoe também para que essa palavra possa ser ministrada primeiramente ao meu coração. Senhor, que nós nunca venhamos a perder o primeiro amor. E caso tenhamos perdido, que o Senhor possa hoje nos fazer voltar ao primeiro amor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi como eu acabei de falar ainda há pouco aí nessa oração. O título é Escolha Nunca Perder o Primeiro Amor. Está em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Escolha nunca perder o primeiro amor. Apocalipse 2, do 1 ao 7. E o louvor que hoje eu estou colocando aí no canal, naquela série dos louvores eternos, tem tudo a ver com essa mensagem. Vai lá, clica lá no vídeo também do louvor para você ser abençoado por aquela ministração que está lá. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Vem comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você também tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.
Que o Senhor abençoe essa palavra e que ela possa crescer e fazer morada nos nossos corações. Bem, esse texto ele nos traz à memória algumas coisas bem interessantes. Essa palavra que Deus ministrou e que serve para nós, ela tem o seguinte sentido: nós temos a escolha de não deixar o primeiro amor ir embora, sabe? O que nós costumamos chamar de primeiro amor na seara evangélica, na seara cristã como um todo? É aquele ardor do início, sabe? Quando nos convertemos e queremos pregar a palavra para todo mundo, queremos nos dedicar à obra do Senhor, sabe? Com toda a intensidade do nosso ser. Nós queremos nos dedicar para valer, sabe? Para valer, com toda a intensidade do nosso ser. Aquela dedicação profunda, aquela dedicação assim, maravilhosa. Aquela dedicação assim que nos faz querer estar na casa do Senhor o tempo todo. E de repente, nós começamos a perder esse primeiro amor. E isso me veio, sabe, à memória. O que pode nos levar a perder o primeiro amor? Algumas pessoas têm uma frase muito simplista que eu costumo dizer. Costumam jogar na conta do diabo. Bem, vamos lá. Nós sabemos que o diabo, ele infelizmente, ele ainda está aí. Ele não foi ainda jogado para sempre lá na prisão. Ele ainda tem uma certa liberdade para agir, embora ele não tenha todo o controle, não. Nós, teologicamente, podemos afirmar que tudo está sob o controle de Deus ainda, para a honra e glória do Senhor. Ele ainda não tem a liberdade para fazer tudo o que quer. Ele é ardiloso, como Paulo já nos chamou a atenção. Ele se aproveita muitas vezes do material de trabalho que nós damos. O pastor Cláudio Duarte costuma falar isso. Nós é que damos o material de trabalho para Satanás agir, tá? E é em cima do material de trabalho que nós damos para ele agir é que ele age. Então, eu não vou jogar essa coisa simplista, porque é muito fácil eu errar e jogar na conta dele. É muito fácil eu dar vazão ao meu desejo de parar num bar para tomar uma cerveja e dizer que foi o diabo. O diabo não sentou na mesa comigo, nem botou a bebida para eu beber, eu fiz porque eu quis. É muito fácil também eu sentir um desejo por outra mulher e dar vazão ao meu desejo e depois jogar na conta do diabo. Não, fui eu que tive vontade, fui eu que fui lá fazer. Bem, mas nós não podemos dizer que o diabo não existe, não podemos dizer que ele não faz. Ele faz sempre se aproveitando de nossas fraquezas, de nossas vulnerabilidades, do material de trabalho que nós damos. Bem, então vamos lá. Como é que nós perdemos o primeiro amor? Bem, muitas vezes perdemos o primeiro amor por conta das decepções. São decepções com parentes, são decepções com aqueles familiares bem próximos a nós, são decepções com cônjuge, são decepções com amigos em quem nós acreditamos, são decepções com líderes em quem nós acreditamos, pastores em quem nós acreditamos. Quando somos pastores, nos decepcionamos com ovelhas em quem nós depositamos a nossa confiança, líderes políticos em quem nós acreditamos, colocamos lá o nosso voto e de repente nós vemos que não é nada disso, nós vemos que aquilo que eles diziam que iam fazer diferente, na verdade são iguais aos outros. Então muitas vezes as decepções, a decepção, vamos colocar no singular, o que nos leva, decepção é uma das coisas que nos leva a perder esse primeiro amor. Outra coisa que nos leva a perder o primeiro amor, e que é uma coisa que está muito em moda hoje em dia no meio evangélico, agenda cheia.
Aí vocês de repente podem dizer, poxa, mas o diácono Márcio implica com esse negócio de agenda. Não é implicância, meu querido, não é implicância, minha querida. É algo que Deus colocou no meu coração para trazer para despertamento. Nós não podemos ficar enchendo a agenda com compromissos aqui, ali, acolá, sem termos a contrapartida. Ainda há pouco eu falei no começo dessa mensagem que eu fiquei 2 dias sem entrar aqui para trazer essa mensagem, porque eu também parei para ouvir pessoas, sabe? Domingo nós recebemos aqui em casa um casal de amigos e foi um dia muito gostoso. Nós passamos, foram 2 casais que vieram aqui em casa, então foi algo assim maravilhoso. Pudemos aprender muito da parte de Deus aqui nesse bate-papo. Ontem eu tirei também para ler, para estudar, para orar, para meditar. Então tudo isso contribui para quê? Para que eu também tenha o meu suporte espiritual, que eu preciso ter meu suporte espiritual para entrar aqui, para poder pregar a palavra, tá? Aqui no meu quarto, onde eu estou agora, fazendo esse vídeo, é como se eu estivesse no púlpito da igreja aberta, é como se eu estivesse no ar livre pregando. É como se eu estivesse na casa de alguém pregando, não importa onde seja. Eu preciso ter esse suporte espiritual para trazer a palavra. E você também precisa ter esse suporte espiritual para fazer qualquer coisa na obra de Deus, para se lançar a obra de Deus como você se lança, como eu me lanço. Precisamos. Se não for assim, a nossa vida vai de ralo. O nosso primeiro amor vai de ralo. Por quê? Cadê o tempo para orar? Lembra, tenho mensagens anteriores que eu falo sobre isso, de aproveitar o tempo. Temos que ter tempo para orar. Temos que ter tempo para ler a palavra. Temos que ter tempo para jejuar. Temos que ter tempo para consagrar a vida. Temos que ter tempo para poder realmente ter o suporte espiritual necessário, sabe? Então, a agenda cheia é outra coisa também que nos faz verdadeiramente perder o primeiro amor. Falei da decepção, falei da agenda cheia. Outra coisa que nos leva a perder o primeiro amor: más influências. Como assim? Quando nós não vigiamos e continuamos andando com as pessoas com as quais nós andávamos antes da conversão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando a gente se converte, a gente para de falar com as pessoas? Não. Eu já falei até sobre isso em vídeos anteriores. Nós, para ganharmos alguém para Jesus, nós precisamos estar por perto, certo? Não podemos nos ausentar. Mas existem níveis de relacionamento. Eu falei isso em vídeos anteriores e vou falar nesse também. Existem níveis de relacionamento. E Jesus nos mostra isso, hein? Se os irmãos estudarem, olharem a Bíblia, vocês vão ver. Jesus tinha 12 discípulos. Mas na hora da proximidade, da coisa mais profunda, eram só 3 que subiam com ele para ele orar, para tomar conta enquanto ele subia para orar. E outra, para ele orar, ele ia sozinho. Os 3 que eram mais próximos ficavam tipo no pé do monte ali, até um certo ponto do monte. Daquele ponto em diante, Jesus subia sozinho, tá? E a nível de amizade mais profunda, ele teve com João. Vocês vão ver lá que João foi o único que não fugiu. Os outros discípulos fugiram. João estava lá, acompanhou tudo e se apresentou. Se vocês olharem o Evangelho de João, você vai ver lá que Jesus vira para João e fala: ó, João, essa é sua mãe, esses são seus irmãos. Vira para Maria, ó, esse é seu filho. Então era alguém que estava próximo mesmo, só o João. Entenderam? Então até Jesus nos mostra isso, os níveis de relacionamento, sabe? Moisés tinha aquela multidão para guiar, mas na hora de dar proximidade, só quem estava com ele era quem? Josué. Josué subia com ele até um certo ponto, e daquele ponto em diante Moisés subia sozinho. Então é isso que eu estou falando, estou reiterando várias vezes. Então,
Muitas vezes as más companhias, as más amizades, as más influências, né, também nos levam a perder o primeiro amor, tá? E dentro dessa coisa das más influências, além dessas coisas das amizades, dos relacionamentos, entra também a falta de visão nossa de começar a separar as coisas. Por exemplo, coisas que nós líamos antes de nossa conversão, que muitas vezes não eram adequadas, não deveríamos estar colocando diante dos nossos olhos, hoje, como servo do Senhor, temos que eliminar. A Bíblia nos diz, Salmo 101, verso 3, não colocará coisa má diante dos teus olhos. Mateus 6 também Jesus nos fala, os olhos são a candeia da alma. Teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, se seus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, enfim. Então nós somos chamados sim, às más conversações corrompem os bons costumes, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, etc, etc, etc. Então temos sim que passar um pente fino no que nós acessamos nas redes sociais, temos que passar um pente fino no que nós vemos na televisão, temos que passar um pente fino do que nós escutamos no rádio, no que nós vemos no cinema, no teatro. Então, tudo isso está dentro do pacote das más influências que eu falei. Então, recapitulando, decepção, agenda cheia, más influências, coisas que vêm, muitas vezes, nos fazer perder o primeiro amor. Outra coisa que nos leva a perder o primeiro amor é a acomodação, sabe? Nós achamos que quando chegamos num determinado patamar, tá bom. O pastor Cláudio Duarte costuma dizer que o bom é o inimigo do sensacional, sabe? Então o que acontece? É aquela coisa do comodismo. Só que na verdade essa coisa aí do comodismo, a acomodação, como eu falei, ela nos impede de ir além a nível de crescimento espiritual. Não é porque hoje eu tenho 38 anos quase de vida cristã, sim, me converti em 1983 para 38 anos de vida cristã, que eu sou um diácono que tá bom onde eu tô. Eu tenho que estar buscando sempre melhorar. Eu não falo melhorar de querer ser isso, aquilo, outro, de querer melhorar para crescer espiritualmente. Estudar cada vez mais a palavra, orar cada vez mais, jejuar cada vez mais, me consagrar cada vez mais. É essa acomodação que eu estou falando, que muitas vezes a pessoa para por ali e já começa a relaxar com a oração, já começa a relaxar com o estudo da palavra, já começa a relaxar com as coisas espirituais como um todo, sabe? Às vezes relaxa nem por causa de agenda cheia, não. Relaxa porque achou que tá bom, só que na verdade não tá bom, tá? Sempre pode melhorar, tá? A gente costuma falar, né? A lei de Murphy, né? Nada é tão bom que não possa melhorar e nada é tão ruim que não possa piorar. Essa é que é a verdade. Nada é tão bom que não possa melhorar e nada é tão ruim que não possa piorar. Então, falei de decepção, falei de agenda cheia, falei de más influências, falei de acomodação. 4 coisas que nos levam a perder o primeiro amor. E a última? A última é a falta de dedicação às coisas fundamentais da vida cristã. O alicerce que eu falo sempre. Oração. A gente costuma ouvir, desde quando a gente se converte, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Uma frase que a gente costuma usar muito. E é verdadeira. Sabe? De ponta a ponta da Bíblia, você vai ver que todos os grandes servos do Senhor, aqueles a quem Deus deu ministérios e responsabilidades, foram homens e mulheres de oração. E Jesus foi o maior exemplo de todos. Jesus toda hora estava, estou orando, vou orar. Toda hora você vai ver Jesus, pode procurar aí nos evangelhos. Jesus foi para onde? Orar. Foi para não sei onde orar. Se retirou para orar. Então se Jesus, que era o Filho de Deus encarnado, separava tempo para orar, como é que eu e você não vamos fazer isso? Então, eu falei,
né? Essa vai ser a quinta e última coisa que eu vou falar para a gente fechar. Eu falei da acomodação, eu falei da agenda cheia, eu falei da decepção, eu falei das más influências e agora eu falei da falta de dedicação às coisas importantes, mais importantes da vida espiritual. A oração é uma delas, não pode faltar. Para que nós não venhamos a perder o primeiro amor, precisamos ter vida de oração, tá? Vida de oração significa, 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Orar sem cessar significa estar com a mente elevada com o Senhor. Enquanto estamos fazendo as coisas do dia a dia, podemos estar trabalhando, estudando, fazendo o que for, mas com a mente elevada no Senhor. Isso é o orar sem cessar. Não é parar tudo para ficar dentro do quarto orando. Não é isso. Paulo não ensinou isso. Paulo ensinou manter a mente elevada no Senhor. Conexão direta. Que nem internet, que nem Wi-Fi. Não tem conexão direta Wi-Fi? Pois é. Oração é a mesma coisa. A grosso modo, é a mesma coisa. Estudar a palavra de Deus. Quanto crente não estuda a palavra de Deus, nem passa na porta da igreja na hora que tem a escola bíblica dominical, nem passa na porta da igreja na hora que tem o culto de ensino, de estudo, de doutrina, seja lá como for o nome, nem chega perto. E em casa nem pega a Bíblia, pega só domingo na hora de ir para o culto. Como é que pode? Se até Jesus, que era Deus encarnado, ele usou a Bíblia para rebater Satanás, vê Lucas 4. Satanás veio com a primeira, Jesus mandou, está escrito. Satanás veio com a segunda, Jesus mandou, está escrito. Aí a terceira, Satanás mandou a Bíblia. Mas está escrito aos anjos dará, pula daí, porque está escrito aos anjos dará teu respeito, blá, 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 blá. Jesus mandou, mas também está escrito. Então Jesus nos deu a lição, ele usou a palavra para rebater Satanás. Além dele ser homem de oração, sendo Deus encarnado, ele foi homem de oração. Sendo Deus encarnado, ele usou a palavra para rebater Satanás. Como é que eu e você não vamos usar a palavra para rebater Satanás? Como é que eu e você não vamos buscar na palavra de Deus o alicerce? Pois bem, essas duas coisas são as coisas imprescindíveis. Não dá para ter um sem o outro. Fica capenga. Tenta andar com uma perna só. Vai ficar difícil, né? Tenta andar, tenta. Suspende uma perna, tenta andar com uma perna só. Vai ficar difícil. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa, mal comparando, tá? E as outras coisas que vêm por trás da oração e da palavra dão aquele complemento. O jejum é um complemento importante, tá? Não pode faltar na vida do crente. Ele ensina a mortificar a carne, ele ensina a matar a carne, sabe? A ter controle sobre os desejos. Nós somos seres humanos, temos desejos, certo? Eu tenho, você tem, tá? Nós não somos ETs, nós não somos criaturas de outro mundo. Nós temos desejos, mas temos que ter controle sobre eles, certo? Temos que ter controle sobre as nossas vontades. E o jejum ensina a matarmos as nossas vontades. Junto com a oração, a palavra, o jejum, vem a consagração. E o que é consagração? Não é simplesmente o nome de um culto que a gente costuma dar. As igrejas pentecostais costumam dar o nome de consagração, aquele culto de oração que tem de manhã, num dia de semana. As igrejas batistas costumam chamar culto de oração. Não importa o nome, o sentido é o mesmo. Consagração significa o quê? Começar a fazer aquela separação que eu falei lá atrás na mensagem. Separar o que convém e o que não convém ter dentro de casa, o que convém e o que não convém vestir, o que convém e o que não convém ler, o que convém e o que não convém ouvir, ver, etc, etc, etc. E isso chama consagração, consagrar a vida ao Senhor. Isso é fundamental. Quem quer crescer espiritualmente não pode deixar de fazer isso. Quem quer crescer espiritualmente não pode deixar de consagrar sua vida ao Senhor. Quem quer crescer espiritualmente não pode abrir mão dessas coisas que eu falei. Então, recapitulando e a gente fecha. Falei de 5 coisas que eu considero as mais importantes, que nos levam a perder o primeiro amor. Decepção. E aí, existe a Bíblia nos diz que nós devemos fazer o quê?
para que nós não venhamos a ser atingidos pelas decepções com homens. Depositar a nossa confiança no Senhor. Salmo 55, se não me falha a memória, verso 11. Em Ti, Senhor, tenho posto minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Paulo nos ensina a pensar nas coisas que são de cima, sabe? Então nós somos chamados a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós fazemos isso, nós ficamos certamente com o coração mais blindado com relação às decepções, certo? Então, para que nós não venhamos a perder o primeiro amor por causa de decepções, vamos começar a pensar em Cristo, olhar para Cristo, colocar nossa confiança nele. Assim nós ficaremos blindados com relação a decepções. A segunda coisa que eu falei, agenda cheia. Então, para que nós não venhamos a perder o nosso primeiro amor por causa de agenda cheia, vamos aproveitar o nosso tempo, administrar melhor o tempo. Eu tenho uma mensagem aí que fala sobre isso, sabe? Aproveitar bem o tempo, sabe? Separar tempo, sim. Tempo para si, nós precisamos separar tempo para cuidar do corpo, fazer um exercício, uma atividade física, separar um tempo para cuidar da saúde, separar um tempo para dar atenção à família. Ministério começa na família, principalmente para quem é casado. Sai por aí ganhando o mundo para Jesus e a família é uma bagunça só. Eli recebeu de Deus a punição por causa da negligência dele. Os filhos dele faziam o que queriam, Deus cobrou de Eli. Primeiro livro, Samuel, capítulo 3, se você quiser dar uma conferida lá. Os filhos de Samuel fizeram as mesmas coisas que os filhos de Eli fizeram. Os mesmos pecados, mas Deus não cobrou de Samuel, não. 1 Samuel 8. Deus não cobrou de Samuel, não. Porque Deus sabia que Samuel apertava, ensinava, não negligenciava. Os filhos quiseram fazer a rebeldia deles, o que quiseram. Eli foi negligente, então tem diferença aí, certo? Então nós precisamos parar para cuidar, sim, família, cuidar de tudo em volta, sabe? Tempo, tem que ter tempo para cuidar dessas coisas. Não pode ser agenda cheia o tempo todo. A gente vê aí homens e mulheres enchendo a agenda, passam dias e dias fora de casa, às vezes semanas fora de casa. Isso tem que dar ruim em algum momento. Tem que dar ruim no casamento em algum momento, tem que dar ruim em algum momento. Cadê o tempo para orar, para jejuar, para consagrar, para ler a palavra? Aí fica complicado. Então, para que nós não venhamos a perder o primeiro amor por causa de agenda cheia, vamos rever a agenda. E eu acho que Deus já está testificando isso que eu estou falando. Esse coronavírus aí está sendo uma boa prova disso. Que está todo mundo sem agenda, está todo mundo dentro de casa. Então isso aí serve para a gente pensar, tá? Terceira coisa, mais influências. Então, para que nós não venhamos a perder o primeiro amor por causa das más influências, precisamos então tomar cuidado quanto a elas. Separar amizades, separar aquilo que presta e que não presta para estar na vida da gente. Não somente de amizades, mas de influências como um todo. Televisão, internet, jornal, rádio, revista, música, etc, etc, etc. Passar um pente fino, roupa, passar um pente fino, geral. As más influências. Para que nós venhamos a pegar as influências da palavra de Deus, que são as melhores. As influências que Deus tem para nós são as melhores, certo? Ele é quem tem que nos influenciar, para que nós, como servos de Deus, venhamos a influenciar o mundo. E não o contrário, que o que está acontecendo hoje é o contrário. É o mundo que está influenciando a igreja, é o mundo que está influenciando os crentes. É só olhar o Facebook. Tanto crente se perdendo aí discutindo política, discutindo assuntos mundanos quando deveria estar pregando a palavra. Vamos lá. A quarta coisa que eu falei de consagração, né? Falei de separar, falei de decepção, falei de influência, falei de agenda cheia, eu falei de separar tempo, falei de oração, de jejum, de estudo da palavra, de consagração, tá? Para que nós venhamos a ter a nossa vida forte com o Senhor.
certo? Para que nós possamos ter a nossa vida alicerçada no Senhor, para que nós possamos ter a base espiritual que precisamos ter para crescer espiritualmente, para não perdermos o primeiro amor, certo? E eu encerro aqui recitando o título: Escolha nunca perder o primeiro amor, porque isso é uma escolha, tá? Eu escolho, você escolhe, tá? E a nosso favor nós temos aquilo que o próprio texto nos deu aí, que eu li, sabe? Nós odiamos as práticas dos nicolaítas, que era uma seita de pecadores, que se diziam cristãos, mas deixavam rolar o pecado. Para eles estava tudo certo. É o que a gente conhece como nada a ver, sabe? Deixa passar tudo, tudo pode, tudo é permitido e vamos que vamos. Mal comparando, os nicolaítas eram desse jeito aí. Então a mulher podia ter 2 maridos, o homem podia ter 2 mulheres, estava tudo certo. Os nicolaítas, eles vinham nessa vibe aí. E nós temos no século XXI um bocado de nicolaíta dentro das igrejas. E como nós, servos do Senhor, conhecemos a palavra e odiamos as práticas dos nicolaítas, isso conta a nosso favor, como nós lemos no texto, certo? E que nós venhamos a estar atentos e nos blindarmos para nunca perdermos esse primeiro amor, tá? Que Deus abençoe essa palavra e que o Espírito Santo possa completar no coração de cada um de vocês aquilo que certamente eu não tenho como fazer, porque eu sou homem, sou servo de Deus, mas sou homem, sou limitado, tenho minhas fraquezas e quem faz a obra é o Espírito Santo, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu convido a você que porventura tenha perdido o primeiro amor e deseja retorna à prática do primeiro amor. Você foi convidado agora aí através da palavra de Deus para retornar à prática do primeiro amor. Faça isso. Deus tem um chamado na sua vida. Talvez você não tenha nem ideia de que chamado seja esse, mas pergunta ao Senhor que Ele te mostra. E você que ainda não abriu seu coração para Jesus, aproveita a hora. Essa é a hora. Faz isso. E você vai ver o tamanho das bênçãos que Ele tem para a sua vida, sabe? Existe um louvor no cantor cristão das igrejas batistas que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, às vezes surpreso, quanto Deus já fez. Então, são bênçãos sem fim. Então eu te convido aí, tá? A abrir seu coração para Jesus também, tá? E mergulha no primeiro amor. E não perde ele não, tá? Bom, eu quero agradecer a você que está inscrito no meu canal, você que atendeu o convite, muito obrigado. Eu peço a você para indicar meu canal para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer esse ministério, outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. E é muito bom saber que tem muita gente que está usando o YouTube para pregar a palavra. Graças a Deus que não sou só eu, tem muita gente. E o meu desejo é que você esteja ouvindo e comece a fazer isso também. Quando você divulga meus vídeos, compartilha meus vídeos, você já está fazendo a obra. E você sendo despertado para também pregar, show de bola. Quanto mais gente, melhor. Compartilha meu vídeo, curte, comenta, indica meu canal para outras pessoas, tá? Você que não está inscrito, eu convido você a se inscrever no meu canal. Para mais alguns minutinhos aí, dá uma olhadinha nos vídeos que tem lá. Tem muito vídeo sobre vários assuntos. Aí você clica no sininho, você vai receber as notificações. Aí eu te convido a conhecer o canal, ver os estudos bíblicos, os louvores, as mensagens, as dicas de leitura, para que você seja abençoado e edificado por essa palavra, tá? Por esse ministério. Compartilha meus vídeos também, tá? Curte, comenta, tá? Indica meu canal para outras pessoas, tá? A todos vocês, eu desejo que Deus abençoe. Eu desejo que Deus estenda a sua mão poderosa. Abençoe a vida espiritual, abençoe o ministério, abençoe as finanças, casamento, família, tudo na vida de vocês seja abençoado pelo Senhor em todas as áreas. E eu conto com você no próximo vídeo aqui, tá? Muito obrigado.
Deus abençoe a cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.